Olá, o podcast de hoje é sobre um tema bastante grave, é a guerra. Sabe que esse fim de semana a gente passou muito preocupado com o que está acontecendo. Em primeiro lugar, vocês sabem, houve aquele ataque de Israel a uma instalação diplomática do Irã na Síria. Bem, esse ataque matou um comandante da guarda revolucionária do Irã e isso, de uma certa maneira, provocou no Irã uma vontade de retaliação, o que aconteceu no fim de semana na forma de um ataque de drones e mísseis, mas um ataque, de uma certa maneira, já esperado. O Irã, de uma certa forma, anunciou que iria fazer esse ataque, e a verdade é que Israel, junto com os Estados Unidos e com a Inglaterra, a França e a Jordânia, se uniram para evitar que esse ataque tivesse consequências maiores. E, de fato, não teve. O ataque feriu uma garota israelense, mas não produziu danos materiais. Chegou a atingir levemente uma base de Israel, mas sem danos de proporções grandes. Agora, todos nós esperamos a resposta de Israel. Israel diz que vai responder e todos esperam que a resposta de Israel aconteça, mas todos também com o coração na mão. Por quê? Porque existe, por parte não só dos líderes mundiais, mas de todas as pessoas conscientes no mundo, uma vontade de que essa guerra que já está instalada na faixa de Gaza não se estenda para uma guerra regional, uma guerra que envolva diretamente Israel e o Irã, porque isso traria consequências trágicas, não só em termos de vidas, em termos de perdas materiais, mas também consequências até econômicas para lugares do mundo que estão muito distantes do Oriente Médio, como é o caso do Brasil. Nós teríamos um aumento no preço da gasolina que dificilmente nos permitiria manter a inflação num nível controlável, e isso traria uma série de problemas para nós que já vivemos, nesse momento, uma certa intranquilidade com o aumento de preços de alimentos. Portanto, não interessava essa guerra. Mas o problema que eu vou falar não é exatamente essa guerra regional. É a guerra que pode surgir de uma guerra regional. Porque muitos analistas voltaram a falar de novo sobre uma guerra de amplas proporções. Uma guerra que envolvesse, de um lado, o Ocidente, que apoia Israel, e o Oriente, que apoia o Oriente, entendido aí também como Rússia e China, que apoiam decididamente o Irã. Então, seria realmente algo muito ruim para todos nós. Essa história de falar de uma guerra com alguma naturalidade é um problema, porque as pessoas que falam dessa guerra mundial, desse encontro das potências, falam como se fosse uma consequência inevitável, como se fosse algo decorrente do processo de fortalecimento da China, como se fosse algo decorrente do processo de rearmamento, e que como se fosse algo realmente inevitável na história da humanidade. E nós que somos contra a guerra, que temos falado contra a guerra, às vezes recebemos o apelido ou a denominação de ingênuos, de românticos, por querermos que a guerra não aconteça. Mas acontece que, nesse momento da história da humanidade, uma guerra seria um processo de destruição muito grande. Eu acho que quem é ingênuo e romântico é quem acha que a guerra é inevitável e deve acontecer, porque ela vai significar uma destruição muito grande. Eu diria que ninguém, na verdade, sairá vencedor dela. E é importante que a gente saiba também que aqui no Brasil, evidentemente, nós ficaremos no lado do Ocidente, não é? Nós temos uma formação, uma cultura, uma história ocidental e ficaremos ao lado do Ocidente. Mas ficar ao lado do Ocidente, como ficaremos e ficamos, de um modo geral, não significa, evidentemente, aceitar tudo que o Ocidente faz. Por exemplo, se nós examinarmos a história do Ocidente em relação ao Oriente, as cruzadas, por exemplo, nós não podemos aceitar
as cruzadas tal como aconteceram, os cruzados comendo criancinhas muçulmanas no espeto e dizendo para o Papa que estavam fazendo isso porque havia muita fome. Nós não podemos aceitar os desmandos coloniais na África e na Ásia e mesmo na América Latina. Quer dizer, muita coisa do Ocidente, como também as grandes investidas norte-americanas em defesa da democracia, mas que no final acabaram tentando impor a povos que não queriam esse regime naquele momento, mortes e sofrimentos muito grandes, como foi o caso da Guerra do Vietnã. Portanto, nós somos do Ocidente, mas isso não significa perder a visão crítica também sobre o Ocidente. É o caso de Israel. Nós apoiamos Israel, evidentemente, quando Israel se sentiu atingida por aquele atentado terrorista horroroso do Hamas, que matou crianças, violentou mulheres, todos nos sentimos solidários com Israel. Mas houve um momento também que nós começamos a nos distanciar da forma como Israel estava conduzindo a guerra em Gaza. De forma que é importante que a gente compreenda dessa maneira que a gente tem que trabalhar e pensar na guerra como um absurdo e lutar para que essa guerra realmente não aconteça. Não só a guerra regional no Oriente Médio, mas a guerra maior que alguns analistas preveem. Porque essa guerra maior é um absurdo para a história da humanidade nesse momento. Nós temos possibilidades enormes com a genética, por exemplo, que já tem a capacidade de curar a gente. Daqui a pouco cegos vão começar a ver, paralíticos vão começar a andar graças ao avanço da genética. Nós temos uma tarefa gigantesca que é da humanidade em conjunto, que é evitar a destruição provocada pelo aquecimento global. E nós temos também possibilidades grandes da própria inteligência artificial, que no momento está sendo usada em Gaza para matar a gente, mas que tem possibilidades muito grandes para estimular o progresso, o crescimento e a saúde das pessoas. Portanto, a humanidade tem de pensar assim, que a guerra é um absurdo, que não há sentido mais a hipótese dessa guerra do Oriente e Ocidente, a guerra entre Estados Unidos versus Rússia e China, porque simplesmente esse não é o nosso destino. O nosso destino tem que ser uma tentativa de superar pacificamente todas essas divergências. Mas, enquanto isso, vamos continuar esperando que haja um cessar-fogo em Gaza e que haja também um entendimento para que a escalada entre Israel e o Irã não aconteça mais.